Srimad Bhaktivedanta Narayana Itinamine Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadhara Sivasati Gaura Bhakta Vrinda Magyana Timirandasya Jana Jana Shalakaya Chatsur Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jai Jagannatha Deva. Jai. Então, esse livro foi editado e publicado pela Bradia. É um livro maravilhoso. Eu peço a todos que fechem os microfones, por favor. Então, quem tiver o livro pode acompanhar no livro. Tá? Quem não tiver o livro e quiser adquirir o livro, Mahakala colocou um link da Bradia que vai direto no esquema da venda do livro, desse livro. Então, para cada venda de cada livro, tem um link que ele já colocou no perfil desse grupo de leitura, do Ratha Yatra. Esse livro é escrito por Bhaktivedanta Narayana Maharaj, nosso Gurudeva. No iniciozinho do livro tem a nota do editor, né? Com imensa satisfação que entregamos em suas mãos a origem do Ratha Yatra, obra sublime, inspiradora de Srimad Bhaktivedanta Narayana Maharaj, nosso amado mestre espiritual, carinhosamente chamado de Srila Gurudeva. Em julho de 2001, na Inglaterra, nosso querido Srila Gurudeva deu uma série de palestras versando sobre o significado esotérico por trás do Ratha Yatra, evento muito especial da milenar tradição espiritual da Índia. Também conhecido como o Festival das Carruagens, o Ratha Yatra é, na verdade, o pano de fundo para a história de amor divino, do amor divino entre Radha e Krishna, a suprema manifestação divina da divindade, e a suprema manifestação masculina da divindade, respectivamente. Manifestação feminina e masculina. Os comentários de nosso mestre espiritual a respeito desta eterna história de amor demonstram como a influência energética de Prema, o amor divino mais elevado, representa um papel fundamental em nosso processo de libertação dos grilhões da efêmera e confusa existência no plano físico. Com a doçura que lhe é peculiar, nosso Gurudeva discorre sobre tantos outros assuntos vinculados à experiência do andar do amor transcendente, o que faz de sua obra um verdadeiro tratado de elevação espiritual. Aí vou começar a introdução, que aí já é de Gurudeva. Em sua visita a Birmingham, Inglaterra, em 22 de julho de 2001, primeiro dia de uma série de palestras suas sobre o tradicional e milenar Festival de Carruagens, o Ratha Yatra, Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj anuncia a chegada do festival. Ele dá início ao evento, glorificando as muitas deidades lindamente decoradas presentes no altar. Gurudeva falando. Hoje me sinto muito feliz. A princípio, ao enviar a deidade de Sri Chaitanya Mahaprabhu de Navadvipa para a Inglaterra, imaginei que ele, Sri Chaitanya, ficaria muito só neste recanto do planeta, o que me deixou preocupado. Agora que cheguei, porém, alegra-me ver o grande Utsava Festival à sua volta.
Ele está mais do que bem acompanhado. De seu Gambira fica embevecido com o Festival das Carruagens de Jagannatha Baladeva e Subhadra, também presentes aqui. Nityananda Prabhu e seus companheiros o cercam, sem falar de Giriraj Govardhana e os Vrajavasis, habitantes de Vrindavana. Vasanta Ritu, a primavera, enriquece o cenário com flores amarelas, outro motivo de alegria para Chaitanya Mahaprabhu. Ó meu Prananata, exclama ele, aos prantos. Cadê você, ó Krishna, cadê você? Por fim volto a encontrá-lo depois de tanto tempo. Oh, que saudade! E Chaitanya falando com Krishna. Imbuído do amor de Srimati Radhika, Mahaprabhu diz: Sri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 13.103. Seita Parana Nata Painu Yaha Lagi Madana Dahane Jhuri Genu. Acabo de reconquistar o Senhor de minha vida, em cuja ausência o fogo ardente do Cupido estava me atormentando e definhando. Hoje é Gundika Mandira Marjana, o dia de limpar o coração. Chaitanya Mahaprabhu queria oferecer um assento para Jagannatha Baladeva e Subhadra, sobretudo para Vrajendra Nandana Muralidhara Navakishora Natavara. Sempre que ia ao templo de Jagannatha, ele não tinha olhos para Jagannatha Baladeva e Subhadra. Ao invés disso, diante do altar, contemplava Vrajendra Nandana Shyamasundara a tocar a flauta com seu turbante ornado de penas de pavão. Hoje de manhã cedo, Chaitanya Mahaprabhu saiu rumo ao Gundika Mandira, com todos os seus companheiros liderados por Nityananda Prabhu, Adwaita Acharya, Gadadhara Pandita, Swarupa Damodara, Rai Ramananda, Kashi Mishra e tantos outros. Vieram ainda todos os bhaktas da Bengala, de Orissa e das demais regiões. Diga ao rei, pediu ele, a Kashi Mishra, que é meu desejo lavar todo o templo e seus arredores com o auxílio de meus companheiros. Isso é o próprio Chaitanya Mahaprabhu falando. Não é necessário que ele mande os seus próprios servos desta vez. Faremos toda a limpeza nós mesmos, para então celebrarmos um grandioso festival de Ratha Yatra. Se o rei quiser, pode ajudar do lado de fora do templo. Então, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele próprio levou baldes e vassouras e panos para ele mesmo lavar o templo para receber Jagannatha. O próprio Mahaprabhu trouxe muitas vassouras e cântaros de barro. A partir do Gambira, em Kirtana constante, atravessou Jagannatha Puri, chegando, enfim, ao Gundika Mandira. Unditya. Nós também estivemos lá muitas vezes com o nosso Gurudeva, Srimad Bhakti Pragyana Keshava Goswami, Gurudeva falando, e mais de 500 outros devotos. Durante esse episódio com Mahaprabhu, reuniram-se naquela área bem espaçosa milhares de grupos, cada um com centenas de pessoas. No dia de hoje, procurem limpar seus corações, que no momento estão cheios de sujeira e coisas indesejáveis. É preciso ter o cuidado de evitar as 10 nama-aparadas, as ofensas ao Harinama, bem como Vaishnava parada, a ofensa aos Vaishnavas, e Dhamma parada, ofensa aos lugares sagrados, Seva parada, que é a ofensa ao serviço devocional, e assim por diante. Além disso, nossos inúmeros hábitos indesejáveis, em especial a luxúria e a raiva, devem ser eliminados de nossos corações. Por ser tão
delicada, dócil e, sobretudo, muito doce, Bhakti não poderá jamais se manifestar em um coração tomado pela luxúria e a raiva. O que significa Kutinati? De uma vez por todas, procurem abandonar maus hábitos, atividades impróprias, ou seja, tudo que não é favorável a Krishna Bhakti, Kutinati. Mesmo atividades, coisas e pessoas muito próximas e queridas, mas que sejam desfavoráveis a Bhakti, é preciso desvencilhar-se delas. Nati quer dizer tudo quanto é proibido em se tratando de Bhakti. Como mencionam os 2 primeiros versos do Upadeshamrita, Vacho vegam, Manasaha Kroda vegam, Jiva vegam, Udaropashta vegam, Etam vegam, Yo Visareta Diraha, Sarvam Apimam, Pritivim Sa Shishyat. Pode, a tradução do verso, pode instruir o mundo inteiro o sábio autocontrolado, capaz de dominar o ímpeto da fala, a perturbação da mente, o ataque da ira, a veemência da língua, os desejos do estômago e a agitação dos órgãos genitais. Em outras palavras, todos podem tornar-se discípulos de alguém sóbrio assim. Atyaharaha prayashascha prajalpo niyama grahaha jana samgascha lolyamcha sabdir bhakti vinashyati. Os 6 seguintes erros destroem Bhakti. 1. Comer em demasia ou acumular mais bens do que o necessário. 2. Envidar esforços contrários a Bhakti. 3. Conversar sobre assuntos mundanos e inúteis. 4. Deixar de adotar regras especiais ou aceitá-las com atitude fanática. 5. Conviver com pessoas avessas a Bhakti. E 6. Alimentar a cobiça ou a inquietude mental de adotar opiniões sem valor. Vocês deveriam ainda, Gurudeva falando, abandonar qualquer espécie de adoração aos semideuses. Conforme Chaitanya Mahaprabhu ensinou Arupa Goswami, deve-se arrancar do coração não só isso, mas também toda a gama de desejos materiais. Poderão, inclusive, deixar de lado Narayana Seva, serviço ao Senhor Narayana em Vaikuntha, bem como Dwarakadisha Seva, serviço a Krishna em Dwarka. Prestando pranama a Dwarakadisha, digam-lhe, você é o mesmo Krishna, mas cadê sua flauta e sua pena de pavão? Você considera Nanda seu pai e Yashoda sua mãe? Se ele não souber demonstrar esses atributos, nossa atitude para com ele deverá ser: presto-lhe pranamas, mas à distância. Ou seja, Gurudeva nos orientando para sermos devotos de Krishna de Vrindavana. Devotem mais pranama a Maturesha Krishna e mais ainda a Yashodananda Krishna. Prestem pranama a Damodara Krishna. Queremos servir a Damodara. Mas qual Damodara? Radha Damodara. Gostamos de Sridama, Subala, Madhumangala e todos os amigos de Krishna. Gostamos de fato de eles serem amigos de Krishna, mas não os queremos como nossos amigos, pois não desejamos ser vaqueirinhos em nossa fase de perfeição. Ainda por cima, prestamos pranama a Krishna, o amado das Ashtasakis. Na verdade, contudo, só queremos uma coisa: servir ao sentimento de Shirupa Manjari. Se vocês desenvolverem gosto por semelhante serviço e se fizerem disto o seu objetivo, suas vidas serão coroadas de êxito. Ao vir ao Ocidente, Srila Swami Maharaj, que é
Prabhupada, introduziu o festival de Ratha Yatra. No entanto, após sua partida, diversos discípulos passaram a fazer algo errado. Desviaram-se do caminho, deixando de honrar os devotos superiores. Apesar de terem opulência e reunirem uma porção de devotos, faltou-lhes o humor de Rati, amor e afeição transcendentais. O verdadeiro espírito do Ratha Yatra, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, o demonstrou em sua tradução do Chaitanya Charitamrita. No humor de Srimati Radhika, ao se encontrar com Krishna em Kurukshetra, Chaitanya Mahaprabhu disse, no Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 13:113, Chaita Parananata Painu, Yata Lagi Madana Dahane Churigino. Acabo de conquistar o Senhor de minha vida, em cuja ausência o fogo ardente de Cupido estava me atormentando e definindo. Mahaprabhu também cantou esta canção no Sri Chaitanya Charitamrita Antya Lila 178. Priyadi, você pode ler esse verso que é muito grandão? Sim, senhora. Yauka Marahara eva hi varasta eva choitrakshapas Techon milita malati surabhayaha Prauda kadamba nilaha Tachaivasmi tathapi tatara Suratta vyapara lila vidau Revaro dasi vetasi tarutale Chetassamutkantate. A tradução. Aquela mesma pessoa que roubou meu coração em minha juventude é meu amo agora. Eis as mesmas noites enluaradas do céu de Chaitra, o ar carregado da mesma fragrância de flores Malati. Da floresta de árvores Kadamba sopram as mesmas brisas adocicadas. Em nossas trocas íntimas, continuo sendo a mesma amante, mas, de qualquer modo, minha mente está insatisfeita aqui. Anseio voltar àquele recanto às margens do rio Riva, ao pé da árvore Vetácia. É esse o meu desejo. Mahaprabhu extraíra essa canção de um livro em sânscrito chamado Sahitya Darpana. Era uma canção de amor mundano, que acendia a cobiça dos luxuriosos. Mas Mahaprabhu estava cantando com o coração derretendo e lágrimas escorrendo de seus olhos. Shrupa Damodara entendeu seu humor profundo que um jovem chamado Rupa, o Rupa de Mahaprabhu, também percebeu. Logo após presenciar Mahaprabhu mergulhado naquele humor, o jovem escreveu um poema no mesmo espírito com o qual Mahaprabhu o cantara. Assim era o refinadíssimo poema do Sri Chaitanya Charitamrita Antya Lila 179. Priyadi, please. Priya soyam Krishna sahachari Kurukshetra militas Tataham saradha tad idam Ubayo sangama sukham Tatapi antah kelam madhura Murali panchama joshe Manome kalindi pulinam Vipinayas prihayati. Obrigada. Minha querida amiga, acabo de encontrar meu querido e velho amigo Krishna, bem aqui, no campo de Kurukshetra. Sou a mesma Radharani em nosso encontro. Apesar da agradável atmosfera desta região, eu queria mesmo estar ao pé das árvores da floresta, à margem da Yamuna. Desejo ouvir a vibração de sua doce flauta, tocando a quinta nota, lá na floresta de Vrindavana. Radharani disse a Krishna, eis aqui o meu amado, e cá estou eu. Apesar de nosso reencontro, a opulência em demasia à nossa volta. Quero estar outra vez à margem da Yamuna,
onde as árvores cadamba emanam uma doce fragrância e a bela estação da primavera se faz notar. Estamos, meu amado e eu, a conversar sobre tantas coisas nesse recanto escondido onde ninguém vai. Quero estar lá de novo. Ou seja, Radharani vai visitar Krishna em Kurukshetra, Priyadi? Sim, ela vai com as gopis. Os Vrajavatas vão lá na eclipse. Não sabia disso, não. Em plena batalha ela aparece lá? Não, não. Não é na batalha, não. Ah, tá. Em outra ocasião. Uma ocasião de uma eclipse. Tá bom. Este verso, parafrase de Srila Rupa Goswami, tão mais belo que o do Sahitya Darpana, revela o espírito do festival de Ratha Yatra. Se semelhante festival é realizado sob a orientação de um devoto de alta classe, aí sim temos o verdadeiro Ratha Yatra. Desde a antiguidade, bem antes de Chaitanya Mahaprabhu, o festival de Ratha Yatra já vinha acontecendo há muitos milhares de anos. Não se experimentava tanta raça. Contudo, pois o rei então o celebrava, só ele e umas poucas pessoas de seu círculo íntimo, e isso à custa de uma dinheirama. Agora, devido à presença de Mahaprabhu, todo o povo podia participar do evento. Além disso, Mahaprabhu trouxe consigo todos os humores de Vrindavana, sobretudo o sentimento de saudade e de reencontro após a separação. Assim, ele nos ensinou um sem fim de coisas. Nos próximos 7 dias, tentarei aos poucos explicar todas essas verdades para que vocês se sintam inspirados a desenvolver cobiça pela meta mais elevada da vida, o serviço a Srimati Radhika. Era a intenção de Srila Swami Maharaj ensinar tudo isso, mas naquela época havia toda uma floresta de árvores espinhosas e indesejáveis. A fim de tornar a terra fértil e assim cultivar esses temas, em primeiro lugar, ele precisou preparar o terreno, cortando o mato e retirando ervas daninhas como Mayavada, Sarradia, Sakbek, budismo e outras demais filosofias enganosas. O que é Sakbek, Priya? É um tipo de Apa Sampradaya que eles se vestem como saquis. É uma corruptela, que é uma corruptela de Vesha. Entendi. Então, né? Tá, porque o Ocidente, quando Prabhupada chegou aqui, tinham vindo vários Maharajas e vários rishis desses segmentos filosóficos, né? Os impersonalistas e tal. Prabhupada foi o primeiro que veio ao Ocidente trazer a filosofia Vaishnava. Então, ele teve que primeiro, antes de entrar nos conceitos Vaishnava mais internos, né, mais confidenciais, ele precisou ir explicando e demovendo as pessoas desse conhecimento que tinha sido trazido anteriormente. Então, Gurudeva continua. Cá estou porque ele me pediu para ajudá-lo, ou seja, Prabhupada pediu ao Gurudeva para continuar amparando os discípulos dele, Prabhupada, né? depois da sua morte. E como lhe fiz uma promessa, tenho ido a toda parte pregando a sua missão, a missão de meu Gurudeva e de Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, sobretudo a de Srila Bhaktivinoda Thakura. Bhaktivinoda Thakura foi o primeiro a pregar para o mundo inteiro. Foi ele também quem inspirou Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, que enviou muitos de seus discípulos a todos os cantos, em especial à Inglaterra.
Por fim, Srila Prabhupada inspirou Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada a servir como se fosse suas próprias mãos. Em pouquíssimo tempo, Srila Swami Maharaj propagou a consciência de Krishna mundo afora. Oro para que, pela misericórdia de Srila Swami Prabhupada Maharaj, vocês também possam pregar no mundo todo e sejam de caráter puro e nobre. Distribuam livros e leiam-nos também. Além disso, procurem cultivar a cobiça, que é essencial para se atingir Raganuga Bhakti. Essa é a nossa missão. Então, acaba essa parte da introdução e ele agora entra na glorificação a Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. Aí ele começa. Toda vez que celebrava um festival de Ratha Yatra, Srila Narayana Maharaj enaltecia profundamente as glórias de Srila Prabhupada Bhaktivedanta Swami Maharaj. Assim ele o fez no início de sua palestra sobre Hera Panchami, ao participar do mesmo festival no país de Gales, em julho de 2000. Então, Gurudeva falando. Minhas humildes reverências aos pés de lótus de meu mestre espiritual, Om Vishnupada Shishimad Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj, e as mesmas reverências aos pés de lótus do meu Shiksha Guru, Om Vishnupada Shishimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj. Apenas devido à misericórdia de meu Diksha Guru e meu Shiksha Guru, é que tenho viajado pelo mundo, apesar da idade avançada, e que tantos devotos têm me acompanhado. Quero compartilhar com vocês a mesma água que Srila Swami Maharaj me deu. Dessa maneira, sentir-se-ão revigorados os devotos que tenham se enfraquecido e que, como trepadeiras, árvores e brotos, precisem ser resgatados para readquirir força. Enquanto Srila Swami Maharaj esteve fisicamente presente entre nós, seus discípulos deram o melhor de si para servi-lo. Naquela época, mocinhas jovens e bonitas empenhavam-se arduamente aqui e acolá. Aeroportos, portos marítimos, entre tantos outros lugares, sem se importarem com sua tenra idade, viajavam muito. Também os rapazes estão, então, cheios de energia, trabalharam tanto que a missão de Srila Swami Maharaj acabou se propagando ao redor do mundo em poucos anos. Se há devotos se aproximando de mim hoje em dia, tudo isso é fruto da pregação de Srila Swami Maharaj, seus livros e tantas outras realizações. Portanto, imploramos por sua misericórdia. Ele ficará muito feliz de ver seus seguidores outra vez animados e inspirados. Onde quer que eu vá, multidões como essa, ou ainda maiores, se reúnem para me ouvir. Eles querem resgatar sua consciência de Krishna e eu ajudá-los na medida do possível. Como Srila Swami Maharaj costumava dizer, as mãos direita e esquerda de sua pregação eram a publicação e distribuição de livros e Nagara Sankirtana. Logo, procuramos fazer o mesmo. Além de o Nagara Sankirtana ter voltado às ruas, já publicamos milhares de livros. Os devotos querem ainda mais livros e os estamos imprimindo. Afora diversas revistas. Sem jamais pensarem que são fracos, procurem de tempos em tempos fazer Nagara Sankirtana em algum lugar ou cidade perto de sua residência. Então, aqui termina a introdução do livro. Agora tem o Mangala Charana. Você quer ler, Priya, o Mangala Charana? É bom, né? Pode ser. Alyanantimirandasya jnananjana shalakaya chakshurum militam yena tasmai shri gurave namaha. Lê a tradução também. Tá. Ó Gurudeva, o Senhor é tão misericordioso, presto-lhe minhas humildes reverências e do fundo do meu coração faço-lhe esta oração. Munido com o marchote do conhecimento divino,
por favor, liberte-me da cegueira que a escuridão da ignorância impôs a meus olhos. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Presto minhas reverências aos Vaishnavas, que, semelhantes a árvores dos desejos, são um oceano de misericórdia e salvam as caídas almas condicionadas. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratushe Namaha. Presto minhas reverências a Sri Krishna Chaitanya, que é o próprio Sri Krishna, tendo assumido a tez dourada de Srimati Radhika em sua munificência, ele concede a todos a mais rara das dádivas, Krishna Prema. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Presto minhas reverências a Sri Gurudeva, Sri Gaurachandra, Srimati Radhika e suas companheiras, Sri Krishna e seus devotos, e a todos os Vaishnavas. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Glória, glória a Sri Chaitanya e Nityananda, glória a Advaita Chandra, e glória a todos os devotos de Sri Gaura. Bhaktya Vihina Parada Lakshai Shipta Shakamadi Tarangamadi Kripa Mahitvam Sharanam Prapana Brinde Namaste Charanara Vindam. Ó misericordiosa Vrinda Devi, destituído de devoção e culpado de ofensas ilimitadas, sou atirado de um lado para outro do oceano da existência material pelas turbulentas ondas de luxúria, raiva, cobiça e outras qualidades inauspiciosas. Por isso, refugio-me em você, prestando reverências a seus pés de lótus. Tavavasmi Nadivami Tvavina Iti Vinyaya Raditvam Nayamancharanandikam. Sou sua, não posso viver sem você, ó Radha. Entenda isso, por favor, e deixe-me estar perto de seus pés de lótus. Uau, que lindo. Bom, agora entramos no capítulo 1, a primeira história. Então, o aparecimento do Senhor Jagannatha. Qual é o verdadeiro significado do Festival das Carruagens do Senhor Jagannatha? Já que nosso coração é como uma carruagem, devemos orar a Krishna. Por favor, venha e sente-se na carruagem do meu coração. Dessa mesma forma, as gopis oraram a Krishna em Kurukshetra. Nosso coração é Vrindavana, portanto, venha a nosso encontro em Vrindavana e acomode-se em nosso coração. A primeira história do aparecimento do Senhor Jagannatha consta no Skanda Purana, bem como no Padma Purana, no Purushottama Mahatmya e no Diário de Jagannatha. A versão aqui apresentada foi extraída do Skanda Purana e do Purushottama Mahatmya. Há poucas diferenças nas outras versões. Enfim, a história é basicamente a mesma. Em Satya Yuga, vivia um rei chamado Indradyumna Maharaj e sua esposa, a rainha Gundicha. Aí tem um pé de página aqui, eu vou ler. Esse soberano reinou no começo da primeira metade do dia do Senhor Brahma, quando este criou o mundo material pela misericórdia de Krishna e com a ajuda de Mahamaya. Ele viveu na Índia Central, na antiga cidade de Avanti Nagari, em Ujjain, onde Krishna recebera instruções de Sandipani Muni. Quer falar alguma coisinha sobre isso, Pri? Eu não preciso.
Não, acho que está bem explicadinho aí. Tá. Então, havia esse rei chamado Indradyumna, que foi descrito aqui, e sua esposa, a rainha Gundicha. O casal real era muito religioso e evoluído. E, apesar de serem da nobreza, viviam prestando serviço a Bhagavan. Aquele rei queria ver a suprema personalidade de Deus com os próprios olhos e, sempre ansioso em busca de uma oportunidade, orava: quando chegará o dia em que verei o meu Senhor? Indradyumna Maharaj costumava receber e hospedar em seu palácio diversos viajantes procedentes de vários lugares sagrados do mundo, sobretudo os da Índia. Certa vez, alguns peregrinos recém-chegados de um lugar sagrado, Tirtha, muito elevado, passaram a noite como hóspedes do rei. Eles haviam tido Darshana do lindo Nila Madhava, de 4 braços, e agora comentavam entre si as glórias daquela deidade. O rei ficou sabendo da beleza da deidade por intermédio de seu ministro, o qual lhe fez a seguinte afirmação: quem quer que seja agraciado com o Darshana, a visão de Nila Madhava, não terá que regressar a este mundo e estará liberto para sempre. Alcançará uma forma de 4 braços e conviverá com Narayana em Vaikunta. Mesmo aquele que for em direção ao templo de Nila Madhava, com a intenção de ter o seu Darshana, mas morrer antes de lá chegar, mesmo tal pessoa alcançará Vaikunta, onde assumirá uma forma de 4 braços. Como posso obter o Darshana de Nila Madhava? Perguntou-se o rei. Onde estaria ele? Mas ao procurar peregrinos para saber mais a respeito de Nila Madhava e o seu paradeiro, eles já haviam partido. Determinado a encontrar Nila Madhava, Indradyumna Maharaj incumbiu o Brahmana Vidyapati, belo e inteligente filho do sacerdote do rei, além de alguns oficiais comandantes, de irem a todos os cantos do país à procura de Nila Madhava. Alguns de vocês vão para o leste, outros para o oeste, retornem dentro de 3 meses. Considerei vasta fortuna e posição de destaque aquele que descobrir o paradeiro da deidade. Dessa forma, entusiasmados, os homens do rei partiram de Madhya Pradesh. O jovem qualificado Vidyapati rumou para o leste. Depois de 3 meses, todos haviam retornado, exceto Vidyapati. O rei ficou preocupado, porque ninguém tinha notícias dele. Vidyapati fora para a costa leste da Índia, perto do Oceano Índico, por onde viajara sem parar em busca de Nila Madhava. Certo dia, estando à beira-mar, avistou uma aldeia lindíssima, ladeada por uma montanha coberta de flores e árvores, e habitada por pessoas muito cultas. A noite se aproximava e, cansado de suas andanças, Vidyapati procurou abrigo. Foi informado de um Shabana, membro de casta inferior, chamado Vishvavasu, que poderia lhe dar hospedagem. Vishvavasu é o líder maior de nossa aldeia, disse-lhe um aldeão. E, apesar de ser Shabara, é muito qualificado e religioso, além de inteligente, humilde e liberal. Sempre que aparece algum peregrino ou convidado por aqui, visita a casa de Vishvavasu. Vá até lá também. Vidyapati não encontrou o Shabara em casa. Shabara é o que mesmo, Priya? Shabara é um aborígene, um autóctone, é meio selvagem. Até acho estranho, porque ele fala que tem pessoas cultas, mas ao mesmo tempo. Tinha Os Shabaras são meio. Pessoal que mora na floresta não é muito culto, né? Sim.
Vidyapati não encontrou Shabara em casa, mas Lalita, sua linda filha de 16 anos, lhe disse: meu pai deve chegar em breve e, em seguida, vai providenciar tudo para você. Por favor, espere por ele lá fora. Passado algum tempo, Visvavasu apareceu. Emanava uma fragrância dulcíssima de seu corpo e uma tílaca muito bela e aromática marcava sua testa. Logo que viu seu convidado, disse-lhe envergonhado: oh, perdoe-me pela demora. Por favor, entre. Providenciou então uma boa acomodação para o Brahmana e recomendou à sua filha que cuidasse do hóspede, de modo a não lhe faltar nada. Vidyapati tomou sua refeição e descansou. Sentiu uma fragrância adorável no ambiente, em especial quando na presença do dono da casa. Nessas ocasiões ficava cismado. De onde vem fragrância tão deliciosa? Nunca senti aroma igual em toda a minha vida. E essa mocinha, ela é tão formosa, creio que permanecendo mais tempo aqui possa descobrir o paradeiro de Nila Madhava. Como Lalita passou a servi-lo com regularidade, os dois acabaram se afeiçoando um ao outro. Mesmo já sendo casado, Vidyapati, agora apaixonado por Lalita, pediu a sua mão a Visvavasu. Por suas bênçãos, os dois se casaram. Vidyapati pôde observar como Visvavasu saía todo dia de manhã e retornava à noite, sempre emanando um aroma muito especial e parecendo refrescado e jubilante. Agora que estava em casa com Lalita, Vidyapati decidiu ter uma conversa com ela sobre as atividades do Shabara. Minha querida, agora que você é minha esposa, tenho plena confiança em você. Pode dizer-me aonde seu pai vai fazer sua adoração diária e de onde vem essa deliciosa fragrância? A princípio, Lalita não quis revelar nada, pois havia prometido ao seu pai que manteria sigilo a respeito da rotina dele fora de casa. Uma esposa não deve guardar segredos diante do esposo, reclamou Vidyapati. Sei que você é uma esposa muito casta e por isso deve me contar tudo o que sabe. Lalita, temerosa de perder o amor e confiança do esposo, finalmente lhe contou que o pai dela saía todo dia para adorar a bela deidade de Nila Madhava. Exultante com a descoberta, o Brahmana pensou: depois de tanto tempo, finalmente ouço o nome de Nila Madhava. Ele deve estar em algum canto aqui perto. A partir de então, mostrou cada vez mais amor e afeição pela esposa, a ponto de conseguir convencê-la a pedir ao pai que o levasse para ter o darshana de Nila Madhava. Um dia, após seu pai retornar da adoração, Lalita se aproximou dele, sentando-se no seu colo, com muito amor e afeição, pediu-lhe uma bênção. Ele perguntou: oh, que bom! Já era meu desejo dar-lhe uma bênção. O que você quer? E ela respondeu: ó pai, desejo que o senhor leve meu esposo consigo para ele ter o darshana de Nila Madhava. Visvavasu ficou hesitante. Temia que roubassem Nila Madhava ou que a deidade simplesmente desaparecesse. Ao ver que seu pai não estava muito inclinado a atender o seu desejo, Lalita contestou: se o senhor não levar meu esposo para ver Nila Madhava, tomarei veneno e cairei morta bem na sua frente. Sua objeção significa que não me considera mais sua filha adorada. Dizendo isso, saiu sem demora à procura do veneno. Estas são as armas infalíveis das mulheres. É melhor que eu morra, tome veneno, cometa suicídio. Que pode um marido ou um pai fazer perante tal situação a não ser concordar? Visvavasu aceitou levar o Brahmana com uma condição:
que ele fosse com os olhos vendados até o templo para não saber como voltar depois. Vidyapati, muito alegre, concordou imediatamente em ter os olhos vendados. No entanto, mais tarde, quando já estavam sentados na carroça, Lalita, pensando em favorecer o esposo, deu-lhe um saco com sementes de mostarda. Disse-lhe que atirá-las ao longo do caminho. Disse-lhe para atirá-las ao longo do caminho, pois assim aquelas sementes se transformariam em plantas com flores amarelas e brilhantes. E Vidyapati não precisaria mais depender do sogro para encontrar o templo de Nilamada. Vishvavasu então levou Vidyapati conduzindo a carroça em zigue-zague para ter certeza de que o Brahmana não encontraria o caminho depois. Enquanto seguiam, Vidyapati lançava cada uma das sementes de mostarda ao solo, sem seu sogro dar-se conta disso. Dessa forma, ele foi trazido com os olhos vendados até dentro do templo, quando pôde ter o primeiro darshana de Nilamada. Apesar de ser uma deidade lindíssima, era diferente de Nandanandana Krishna. Não tinha flauta, nem usava pena de pavão na cabeça. Era mais semelhante a Narayana. Tinha 4 mãos e em cada uma portava o Shankha, búzio, chakra, disco, gada, massa e a Padma, flor de lótus. Narayana é muito formoso, mas Krishna é o mais atraente de todos. Vidyapati começou a chorar de tanta felicidade, pensando, como demorei a encontrá-lo. Agora estou satisfeito. A minha vida faz sentido, afinal. Espere aqui enquanto vou à floresta apanhar algumas flores e outros artigos para fazer a adoração, disse-lhe Vishvavasu. Após o Archana, adoração, voltaremos para casa. Enquanto isso, Vidyapati se maravilhava com a beleza de Nilamadava e o aroma do templo. De repente, reparou perto dali um lago cheio de flores de lótus e variados pássaros com chilreios muito doces. Os galhos de uma mangueira se estendiam por sobre a água. Um corvo que dormia pousado em um desses galhos acabou caindo na água. Instantes depois, esse mesmo corvo emergiu do lago com uma bela forma de 4 braços. Garuda apareceu logo em seguida, ajudando aquela bela e gloriosa personalidade a montar em suas costas, voando com ele para Vaikunta. Presenciando aquela misteriosa transformação do corvo, Vidyapati pensou, sem jamais ter praticado Bhakti, esse corvo alcançou seu destino em Vaikunta. Era um animal impuro, comia carne e outras coisas abomináveis. Nunca fez nada auspicioso, mesmo assim, pelo simples fato de cair naquele lago, foi alçado a Vaikunta. Por que devo eu permanecer nesse mundo material? Não vou esperar nem mais um segundo. Quando já estava subindo na mangueira, uma voz vinda do alto lhe disse, não cometa suicídio apenas para atingir a liberação e ir para Vaikunta. Você ainda vai prestar serviços muito valiosos para o benefício do mundo inteiro. Por isso, não morra ainda. Tenha paciência. Volte ao reino de Indradyumna Maharaj e conte-lhe que Nilamadava está aqui. Nesse meio tempo, Vishvavasu retornou com muitas flores e outros utensílios. E sem ter sequer ideia do que ocorrera, convidou Vidyapati. Venha comigo. Preparou Chandana e outros ingredientes. E ao longo do dia realizou sua adoração, orou a deidade e praticou várias outras atividades devocionais. Os residentes daquele vilarejo eram conhecidos como Daitas, ou seja, muito íntimos e queridos de Krishna.
Chamavam Visvavasu de Daityapati, ou o amo de todos os Daitas. Apesar de ser um Shabara, ele era visto dessa forma, pois, além de profundamente rendido, vivia exclamando: Nilamadava, Nilamadava. Vidyapati, agora também encantado com todas as glórias da deidade e vendo a dedicação de seu sogro, encheu-se de júbilo. Quando Visvavasu terminou o seu serviço, eles voltaram para casa depois de mais algumas horas de viagem em zigue-zague. Foi então que Visvavasu ouviu a voz de Nilamadava a dizer-lhe: Você tem me servido há anos. Agora desejo o serviço de um devoto de alta classe, chamado Indradyumna Maharaj. Não tema nem se preocupe. Visvavasu, no entanto, irritou-se logo, cismado. Minha Thakuradi quer ficar com Indradyumna Maharaj? Não posso suportar sequer pensar em me distanciar dele. Na certa, esse rapaz voltará ao palácio para revelar ao rei onde está Nilamadava, e esse virá buscá-lo. Decidiu assim manter Vidyapati em cativeiro em um dos cômodos de sua casa. Encarcerado, Vidyapati rogou à sua esposa: Por favor, ajude-me, preciso regressar a Madhya Pradesh, pois prometi isso ao rei. Ele deseja vir aqui com toda a família para servir a Nilamadava. Você é minha esposa, minha outra metade. Por favor, ajude-me. Concordando em ajudar o esposo, Lalita disse ao pai que cometeria suicídio caso ele não libertasse seu esposo. Visvavasu ficou compadecido e o soltou. Livre, Vidyapati assegurou a esposa: Hei de voltar logo, não se preocupe. Caminhou sem parar até chegar a Avanti Nagari. Já fazia 6 meses que Vidyapati saíra à procura de Nilamadava. Quando chegou por fim ao palácio de Indradyumna Maharaj, com a boa notícia do paradeiro de Nilamadava, o rei ficou aliviado e extasiado. Logo decidiu que iria à aldeia onde estava Nilamadava, acompanhado de todo o seu reino, sua esposa, sua família e seu exército. E assim o fez. O rei desejava muito trazer Nilamadava consigo, para adorá-lo pelo resto da vida. Vindo de Ujjain, ele e sua comitiva alcançaram o local onde ficava a aldeia, uns 200 quilômetros ao sul de Puri. No entanto, ao chegar ali, não havia sinal das florestas de sementes de mostarda, muito menos de aldeia ou de montanha. Pelo desejo de Nilamadava, tudo naquela região fora coberto por mais de 30 metros de areia. E Nilamadava desaparecera. Lastimoso, Indradyumna Maharaj fez um voto de fome. Não comerei até que Nilamadava me conceda o seu darshan. Mais vale morrer a não poder vê-lo. Nessa altura, tendo ele começado a cantar Nilamadava, Nilamadava, e a lembrar-se do Senhor, uma voz do alto interveio. Não se preocupe, não vou lhe dar darshan aí nesse mundo, mas você poderá vir ver-me em Vaikunta. Pedi a Brahma para trazê-lo até mim. Neste mundo material, não lhe concederei darshana como Nilamadava, mas me manifestarei como Jagannatha, Baladeva e Subhadra. E Sudarshana Chakra. Espere perto da praia onde fica Banki Muhana. Aí tem uma página. Hoje em dia, esse local conhecido como Chakra Tirtha fica na região litorânea chamada Baía da Bengala, cujas correntes movem-se na direção da Bengala Ocidental. Então, é o lugar Banki Muhana. Ali, Daru Brahma
Bhagavan sob a forma de madeira, emergirá da água como uma tora bem grande, fragrante, avermelhada e com os sinais de Shankar, Chakra, Gada e Padma. Tire-me da água e faça 4 deidades com essa madeira. Assim poderá me adorar. Brahma surgiu em seguida para conduzir o rei a Vaikunta, onde Nila Madhava conversava com seus companheiros. Por ter podido contemplar à vontade aquela cena transcendental, o rei, chorando de emoção, apegou-se mais ainda à sua deidade adorada. Vocês querem alguma explicação sobre tudo que foi lido até aqui? Está terminando o horário? Sim, por favor. Sim, pode falar, Didi. Não, só porque eu estou no templo e aí eu acabei fazendo outras coisas, não prestei muita atenção. Se pudesse fazer tipo um resuminho. Priya, Gi, você pode fazer isso, por favor? A partir de onde, Jessuri, que você não pegou? Não, fala o que você quiser falar. Não, está resumindo, é que o rei queria ver, né, foram uns visitantes lá em Avanti, que era uma cidade lá em Ujjain. Aí o rei ouviu dos sábios dessa deidade Nila Madhava, que é Vishnu. Então ele já ficou encantado, né, Shravana. Ele ficou encantado e quis encontrar essa deidade e mandou os ministros dele. Aí foi o Vidyapati que acabou encontrando, depois de um tempão, se casou com Lalita, com a menina que era filha do líder dos Shabaras, né, que são aqueles aborígenes lá, e acaba convencendo, né, porque ele era muito apegado ali, estava com medo que a deidade fosse embora, né, o Vishwavasu, mas acabou a filha, né, convenceu ele foi até o local, viu aquela passagem, né, do corvo, que tinha um corvo que caiu no lago e se transformou logo no habitante de Vaikunta, ele ficou... E isso, Zé, já queria pular também para ir direto para Vaikunta. E ele volta para casa, o pai dele aprisiona ele, e ele convence, depois a menina, né, a esposa dele, Lalita, para convencer o pai, e ele acaba indo até o rei. E a gente parou aqui nessa parte que o rei volta, mas estava tudo coberto já de areia, a cidade, e ele ouve essa voz vindo do céu dizendo que ele não se mostraria nessa forma, assim, na forma de Jagannatha, e diz que falou com Brahma para que Brahma chamasse ele até os reinos lá celestiais para ter o darshan de Vishnu, né? Nila Madhava. Aí acabou aí. A Márcia levantou a mão. Dizendo que ele ia também se manifestar como uma grande madeira da qual deveriam ser feitas 4 deidades, né? Isso. Que é como ele iria se manifestar para esse rei Indradyumna. Sim, Márcia. Bom dia, Didis e Prabhus, Pranamas a todos. Eu só gostaria de um pouquinho mais de esclarecimento sobre os aborígenes da floresta, né? Exatamente em que sentido são aborígenes e esses referidos aborígenes, que costumes têm a floresta. Talvez Prabhu Priya possa esclarecer, Anurada também. É isso. Só gostaria um pouco mais de esclarecimento sobre o uso do termo aborígenes. Então, desde a época do Sri Rama, né, eles estão em Satya Yuga. A gente vai ver que nós não somos evolucionistas, né, darwinistas, nesse sentido. Então, sempre teve as pessoas mais cultas, né, ou seja, que moram na cidade, que têm uma arquitetura mais refinada, assim
por diante, e tem as pessoas que moram mais na floresta, né? Na própria história de Sri Rama, a gente vai ver que ele encontra com um desses também, que eles chamam Shabaras, em geral, e tem uma moça chamada Shabari, também generalizando, que era uma moça silvícola, né? Que era a pessoa mais tipo índio, né? Só que, né, quando eles têm esses encontros, não são pessoas comuns, né? Também mostrando que não necessariamente é necessário, aliás, não é necessário ter cultura para ter devoção, né? Essa Shabari é uma senhora, em Ramalila, uma senhora que ela é extremamente devotada, mais ainda que os discípulos do mestre dela e assim por diante. Então, sempre teve as pessoas, os cosmopolitas, né? Pessoas que viviam nas cidades, e as pessoas que viviam mais no campo, né? O rei, como a gente viu, o rei morava no palácio e tudo mais, era mais culto nesse sentido, mas o Shabara, ele é generalizado, né? Tem várias tribos. Era uma pessoa mais inculta nesse sentido, mas ele era extremamente devotado a Nila Madhava, né? Então, até como eu falei, né? Ali estava como culto, e depois, aqui pelo menos em inglês, estava low class, né? Estão aqui no meu, eu não tenho português, mas está como low class, né? Um Shabara, uma casta baixa nesse sentido, né? Mas, de novo, reforçando que a devoção, a espiritualidade, ela independe, né, de uma posição social. Então, Jagannatha, na verdade, mais tarde a gente vai ver no decorrer da história, ele vai ser servido em algumas ocasiões especiais por essas pessoas, os descendentes de Vishwavasu, né? Aí, isso aí. Gratidão, Prabhu, gratidão, Deixa. amada. Entendi, Obrigada, Márcia. compreendo. Obrigada pela presença. Qualquer dúvida, na próxima aula, a gente fala um pouquinho sobre o nível de consciência, que é o que determina um pouco o status, porque, como o Priya falou, nós não temos esse segmento do evolucionismo, né? A questão das castas e do status social e intelectual e espiritual de cada um depende do nível de consciência. Isso é que determina a diferença entre as pessoas, tá? Mas a gente pode falar mais sobre isso, que é um assunto básico para se entender essa questão social, né? Sob a visão Vaishnava, tá bom? Então, olha, eu vou voltar depois na próxima, já são 10h05. Para quem está seguindo no livro, paramos na página 28, no iniciozinho. Eu vou retornar lá do início para esclarecer essa questão que começa. Brahma surgiu em seguida para conduzir o rei e tal. A gente começa aí, tá bom? Agradeço muito a presença de todos. Espero que tenham gostado do início desse livro. É muito lindo, porque tem muitos segredos que serão revelados no decorrer do livro, segredos lindíssimos. Então, não deixem de assistir os próximos capítulos. Jai Mataji, Haribol, Hare Krishna, bom domingo a todos aí. Haribol, Hare Jai, Krishna. Jai, Jagannatha, Mani Manjari, Jai. Jai Mataji, Haribol, Hare Hare Krishna. Haribol, Haribol. Haribol. Jai, Radhe Radhe.